Abono de permanência no tempo de serviço. Tudo o que um servidor precisa saber. Olá, eu sou o Thiago Luquim, advogado, sócio da ABL Advogados, e eu estou aqui com a doutora Nicole Filippini para a gente trazer esse assunto tão importante para vocês. Tudo bem, Nicole? Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o abono, né? Muitos servidores têm algumas dúvidas e a gente vai esclarecer para que não tenham mais dúvidas e que a gente busque esses direitos. Legal. Bom, vamos começar falando o que é o abono de permanência. Muita gente não sabe, por incrível que pareça. Basicamente, Thiago, o abono de permanência ele é um incentivo do serviço público para que as pessoas, ainda que elas completem os requisitos para uma aposentadoria voluntária, para que elas permaneçam trabalhando. Isso devido ao fato da burocracia, né, que envolve ali os concursos públicos, enfim, outras coisas ali dos bastidores, né? Mas é basicamente isso. É um método, então, que o governo tem para impedir que as pessoas se aposentem. Seria mais ou menos isso. Isso, o incentivo, ele é limitado ali ao valor de contribuição, né, do servidor. Então, quando ele completa os requisitos para uma aposentadoria voluntária e opta por permanecer em serviço, aquele valor retorna para ele. Então, é basicamente como se ele não mais tivesse aquele encargo da contribuição. Entendi. E tem sido utilizado pelos servidores de uma maneira em geral? Como que funciona isso? Olha, Thiago, muitas pessoas desconhecem esse direito, por incrível que pareça. Inclusive servidores. Inclusive servidores, né? Já pegamos casos em que o servidor tinha completado ali os requisitos fazia 2 anos e não tinha solicitado o abono. Então, eles precisam primeiro saber o que é, depois saber qual é a condição. Todos os servidores têm esse direito? Ele é para algum grupo específico? Como que é? De uma maneira geral, todos têm direito, tá, Thiago? Desde que preencha os requisitos para uma aposentadoria voluntária. O abono permanência, ele está codificado ali na Constituição Federal, né? Então, independente do estado ou município, é um direito do servidor público. É claro que a gente teve as reformas ali, né, dos entes federativos, depois da emenda constitucional de 2019, e pode ter uma diferença básica ali de um estado para outro, mas em um modo geral, esse o requisito ali, tá? Tá, e quando um servidor perde o tempo e não solicita esse abono, como que funciona? Ele perdeu para sempre, acabou? Como é que funciona isso? Não, a gente consegue solicitar esse valor retroativo ali, né, que ele deixou de receber, limitado, é claro, aos 5 anos. Desde que ele já precisa ter saído, ele tem que estar ainda trabalhando? Como que funciona? Não, ainda que ele tenha saído, a gente consegue transformar isso em pecúnia. Então é uma forma de receber dinheiro. Exatamente, Um valor... assim como a licença premium. Interessante. E isso é administrativo? Precisa ter processo judicial? Como que funciona? Quando o servidor está dentro ali, ainda trabalhando, acaba sendo mais fácil, né? Existe essa possibilidade de solicitar administrativo, até mesmo quando ele sai, né? Mas a gente já teve casos de negativa e aí a gente pode entrar com uma ação judicial. E a jurisprudência tem aceitado? Com certeza, jurisprudência é favorável ali na maioria dos casos. É só realmente eles vão analisar se você preencheu os requisitos, se tá tudo certinho, mas basicamente isso. Legal. E recentemente eu vi uma matéria, uma notícia sobre uma decisão do STF. O que estava falando sobre isso? Era sobre o abono de permanência? Explica pra gente. Isso, se eu não me engano, foi no finalzinho do mês passado, Thiago, a gente teve uma decisão do STF sobre esse direito do abono de permanência para aqueles servidores que têm direito a uma aposentadoria especial, ou seja, né, aqueles servidores expostos a agentes insalubres ou periculosos. Então tinha muita divergência com relação a isso, né? E o STF entendeu que sim, esses servidores também têm direito ao abono permanência. A divergência, ela vem porque a pessoa que está em condição insalubre, quando ela aposenta, ela não pode manter essa atividade insalubre. Então, eu acredito que seja isso que estava acontecendo. Exatamente. Era uma divergência
doutrinária, enfim, envolvia ali uma série de situações basicamente sobre isso, né? Porque a aposentadoria especial, ela foi criada para que essas pessoas não permanecessem tanto tempo assim, né, expostas a esses agentes para não prejudicar a saúde, né? Mas assim, se o servidor optou por continuar trabalhando, ele não pode ser prejudicado devido a isso, né? Então foi basicamente o que o STF decidiu colocar uma pedra ali em cima. Nossa, então deve ter diversos servidores que trabalhavam ou trabalham ainda em condição insalubre, têm direito a esse abono de permanência ou então receberem pecúnia, caso já tenham saído, e provavelmente não sabem. Então é importantíssimo ter essa informação, você compartilhar isso no grupo de servidores. Se você conhece alguém que já é aposentado ou não, que trabalhou no regime próprio, manda esse vídeo e encaminha para ele, que pode fazer uma diferença muito significativa na vida dessa pessoa e de todas que estão ali no regime próprio da Previdência. Exatamente, Thiago. Salvo engano, nesse recurso extraordinário, né, que o STF julgou, o período que o servidor tinha direito a se aposentar, salvo engano, em 2008 e continuou trabalhando até 2012. Então, faz bastante tempo. Então, com certeza, existem muita gente na mesma situação. Perfeito. Bom, tem algo mais para acrescentar, complementar sobre a questão do abono? Tem, Thiago. Acabei de me lembrar aqui de uma situação. E o que acontece? A Constituição Federal, ela não faz basicamente uma discriminação ali, né, de servidores efetivos vinculados ao regime próprio, de servidores efetivos que o município, enfim, optou por não ter um regime próprio. Na justiça, a gente consegue o abono para esses servidores também, tá? Muita jurisprudência favorável nesse sentido, justamente porque a Constituição, ela não veda, né? Ela não pergunta se você é vinculado CLT a ou então estatutário de fato. Se está no regime público, teria o direito. Você sendo um servidor efetivo, né, concursado, estável, não tem essa vedação. Nossa, excelente nisso. Eu também é um fator importante que deve ter agora uma infinidade de pessoas com esse direito que também não sabem. E uma infinidade de ações nesse mesmo sentido, Thiago. Porque mesmo? Exatamente os órgãos públicos, eles acabam fazendo essa discriminação de quem é seletista e de quem é estatutário, né? E não existe essa discriminação ali na Constituição. Perfeito. Bom, excelente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguma dúvida sobre essa parte de regime próprio, escreva aqui nos comentários, a gente responde todo mundo. Nicole, algo mais? Por hoje é só. Perfeito. Por esse vídeo era isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.